Boa noite. Boa noite, boa noite. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Deus e de Jesus para esse encontro fraterno, onde nós buscamos conhecer cada vez mais sobre os ensinamentos de Jesus e agora com a leitura do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós vamos então nos preparando, nos tranquilizando, elevando os pensamentos, alcançando a sintonia dos nossos amigos benfeitores, anjos da guarda e toda a equipe que nos acompanha semanalmente nesse encontro. Vamos agradecendo essa presença amiga, agradecendo por todas as bênçãos que nós recebemos diariamente na nossa vida. E pedimos, Jesus, a sua luz, que ela nos envolva, nos fortaleça, e nos dê toda a condição de compreendermos as lições ou esse capítulo que nós vamos ler essa noite. Então, nós vamos pedindo licença para iniciarmos esse encontro, repetindo a oração que tu mesmo nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, nós vamos envolvendo a graça, de muito carinho, na leitura da preparação do ambiente. Hoje, a lição 49 do livro Agenda Cristã. Só um instantinho que travou aqui. Ajude a você mesmo. Não ambicione do seu vizinho, senão os dons excelentes que lhe exornam o espírito. Não permita que os dissabores governem o leme do seu destino. Não entregue o templo de sua memória às más impressões. Não retire sua experiência dos fundamentos espirituais. Não se esqueça de que o ideal superior, objeto de sua admiração, deve corporificar-se em seus caminhos. Não se prenda ao mal. No entanto, não se desvie das obrigações de fraternidade para com aqueles que foram atingidos pelo mal. Não apague o achote da fé em seus dias claros, para que não falte luz a você nos dias escuros. Não fuja às lições da estrada evolutiva, por mais difíceis e dolorosas, a fim de que a vida mais tarde lhe abra o santuário da sabedoria. Não lhe falte tempo para cultivar o que é belo, eterno e bom. Não ouvide que a justiça institui a ordem universal, mas só o amor dilata a obra divina. Muito bem, Graça, muito obrigada. Então, hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 6 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Vou localizar aqui. O título do capítulo é A Civilização Brasileira. Civilização Brasileira. Vamos lá. Compartilhar. A civilização brasileira. Nas praias largas e fartas de Santa Cruz, floresciam cidades prestigiosas. Com o feudalismo das capitanias, as cidades e as vilas modernas do litoral do Brasil estavam já em seus primórdios, destacando-se dentre todos
não, dentre todas os núcleos populosos do Salvador e de São Vicente, em vista das facilidades encontradas pelos colonizadores com o auxílio dos caramurus e dos ramalhos, que os haviam precedido na ação junto dos indígenas. Contudo, Portugal ainda não se decidira a destacar os seus elementos mais valorosos para os trabalhos da colônia, preferindo enviar-lhe criminosos e homens sem escrúpulos. Por toda parte, buscavam os naturais os recantos desconhecidos das florestas remotas, fugindo à escravidão e às torturas injustificáveis que lhes infligiam os homens brancos, por eles um dia acolhidos com as mais altas manifestações de fraternidade. O atrito das raças dava ensejo aos quadros mais dolorosos e mais lamentáveis. Tomé de Souza estava substituído por Duarte da Costa, que, como o primeiro governador-geral, trouxera também consigo alguns dos missionários concitados por Ismael ao novo apostolado nas florestas americanas. Por essa época, os franceses desejaram aproveitar a encantadora beleza da Baía de Guanabara e estabeleceram aí uma feitoria nos mesmos sítios por onde se havia retemperado Gonçalo Coelho nos primeiros anos decorridos após o descobrimento. Com a proteção do almirante Coligny, então favorito do rei Henrique II de França, Nicolau de Villeguimont aporta a Baía Maravilhosa em 1555 e funda uma colônia na ilha de Sergipe, que tomou mais tarde o seu nome. Das árvores de Uruçumirim, que é hoje a praia elegante do Flamengo, os tamoios valentes contemplavam, receosos, a intromissão dos europeus na sua região privilegiada. Mas Villeguimont, com a sua mentalidade religiosa e honesta, consegue captar a confiança dos naturais, concedendo-lhes o mesmo tratamento dispensado aos seus companheiros. Os indígenas recebem carinhosamente a orientação de Pai Colás e se tornam devotados colaboradores da sua obra. Enquanto os franceses se vão apoderando da costa, Dom Duarte, na Bahia, lhes observa os movimentos, impossibilitado de adotar quaisquer providências. A metrópole portuguesa não se digna de enviar à colônia distante os elementos necessários à sua conservação e defesa. Villeguimont, localizado na Guanabara, edifica a sua obra, mas os padres calvinistas que lhe acompanharam a expedição inutilizam-lhe muitas vezes o trabalho construtivo com as suas discussões estéreis. Em 1559, Villeguimont regressa à França no propósito de buscar recursos oficiais, sem jamais retornar ao Brasil, ficando os seus compatriotas abandonados na colônia nascente. Em 1558, havia assumido o governo-geral de Santa Cruz, Mendes Sá, que combate sem tréguas a influência dos estrangeiros. Com a sua energia, expele os franceses do Rio de Janeiro, destruindo-lhes as fortificações. Mal, porém, se havia retirado o governador, voltaram os franceses dispersos a reassumir a sua posição na ilha de Sergipe mesmo, né? Com o auxílio dos tamoios, reunidos a esse tempo na maior confederação indígena que já existiu em terras do Brasil, sob a direção de Cunhambebe, contra as perversidades dos colonizadores portugueses. O governador-geral reconhece a necessidade de fundar-se uma povoação
que aí ficasse como sentinela da costa, a fim de eliminar os derradeiros resquícios das influências francesas. O grande projeto aguarda ensejo favorável para a sua concretização. Estácio de Sá, sobrinho do governador, é então incumbido de comandar uma guarnição que ali se planta em defesa da cidade. A povoação se reparte em pequenas guarnições de militares, junto ao Pão de Açúcar e numa das numerosas ilhas do Golfo Esplêndido. Os franceses, todavia, unem-se aos índios e Estácio de Sá morre em 1567, empenhado com eles em guerras. O combate em tais circunstâncias assume proporções aspérrimas e rudes. Mendes Sá reúne todas as forças disponíveis nas cidades da colônia e ataca todas as fortificações que existiam onde hoje se situam a Praia do Flamengo e a Ilha do Governador. Obtém a mais completa vitória sobre o inimigo, mas permitiu, lamentavelmente, que aí se consumassem inauditas crueldades com os vencidos. Os portugueses transferem então a cidade, que fica definitivamente fundada no Morro de São Januário, mais tarde do castelo. Em homenagem ao mártir do cristianismo, recebeu a cidade o nome de São Sebastião, ficando outro sobrinho do governador na sua administração. Nas esferas superiores do infinito, Ismael e suas abnegadas falanges choram sobre tão lamentáveis acontecimentos, quais o suplício imposto a João de Boles pelos elementos de mais confiança dos maiorais da espiritualidade. A cidade fica sob a proteção espiritual de Sebastião, o grande filho de Narbone, martirizado pela sua fé cristã ao tempo de Diocleciano, em 288 da nossa era. Estácio de Sá reúne-se às falanges invisíveis, encarregadas de cooperar no progresso daqueles sítios. Sob as vistas amorosas do desvelado patrono da cidade, desdobra-se em dedicação a favor do seu progresso, entre os núcleos florescentes. Muitas vezes voltou Estácio a se corporificar na pátria do Evangelho para viver na paisagem predileta dos seus olhos. Sua personalidade aí adquiriu elementos de ciência e de virtude, e ainda há poucos anos podia ser encontrada na figura do grande benemérito do Rio de Janeiro, que foi Oswaldo Cruz. Depois das lutas sanguinolentas nas praias da Bahia mais bela do mundo, onde os vícios europeus, desencadeando nefandas guerras religiosas, batalhavam entre si, estendendo suas crueldades até o Novo Mundo, Ismael considerou a necessidade de estabelecer uma diretriz para a organização econômica da terra do Cruzeiro. Após a elaboração de largos projetos de ação do Plano Invisível, o sábio mensageiro do Senhor discrimina as funções de cada região da pátria brasileira. Junto do Golfo Enorme, onde os contornos da paisagem assumem as cambiantes mais delicadas e mais espantosas, desdobrando-se nos mais graciosos caprichos da natureza, traça ele as linhas de uma urbe maravilhosa, que será a sede do pensamento brasileiro, e mais fundamente, no coração da terra moça e bravia, traceja as plantas magníficas das duas usinas mais poderosas, onde se guardará o profundo manancial de suas forças orgânicas. Os pontos de fixação dessas sagradas balizas são encontrados ao longo dos 600 quilômetros de extensão do Paraíba do Sul e nas cabeceiras do São Francisco, cuja corrente deverá lançar, pelo seu percurso de quase 3.000 quilômetros, todas as sementes da brasilidade mais pura. Aproveitou também Ismael os núcleos orientadores de Piratininga, que se expandiriam mais tarde com as audaciosas bandeiras. A linha do coração do Brasil até hoje
se encontra aí traçada. Ninguém pode negar a hegemonia da intelectualidade carioca e fluminense, desde os tempos em que a cidade de São Sebastião se derramou do morro do castelo, invadindo as ilhas, absorvendo as praias longas e elevando-se pelos outeiros vizinhos. São Paulo e Minas de hoje foram as regiões escolhidas como as duas fontes poderosas que guardariam o potencial de energias orgânicas da Terra, formando os primeiros índices da etnologia brasileira. As águas do Paraíba do Sul e as de todo o percurso do São Francisco ainda constituem roteiro singular, onde se descobrem os característicos mais fortes do povo fraternal da Terra do Cruzeiro. Cada estado do Brasil tem a sua função essencial no corpo ciclópico da pátria, que representa o coração geográfico do mundo. Mas São Paulo e Minas Gerais se assentaram, por determinação do invisível, os elementos indispensáveis à organização da pátria esplêndida. Ambos serão ainda, por muito tempo, as conchas da balança política e econômica da nacionalidade e os dínamos mais poderosos da sua produção. Obedecendo os elevados propósitos do mundo oculto, ambos ficaram irmanados junto do cérebro do país por indefectíveis disposições do determinismo geográfico que os reúne para sempre. Os espíritos infelizes e perturbados, inimigos da obra de Jesus, que entretanto se converterão um dia ao supremo bem, pela sua infinita piedade, agem de preferência nos bastidores administrativos dos dois grandes estados brasileiros, provocando a vaidade dos seus homens públicos, levantando tricas políticas e conduzindo-os, muitas vezes, a lutas fratricidas e tenebrosas, no sentido de atrasar os triunfos divinos do Evangelho no coração de todas as almas. Mas os devotados obreiros do além não descansam em sua faina de abnegação e renúncia, e ainda agora, em 1932, quando um distinto jornalista da atualidade rasgava a bandeira nacional na capital paulista, em seu famoso discurso sem palavras, José de Anchieta, de quem João de Bolés é agora dedicado colaborador, e vários outros gênios espirituais da terra brasileira se reuniam no colégio de Piratininga, implorando a Jesus derramasse o doce bálsamo da sua humildade sobre o orgulho ferido dos valorosos piratininganos. E Ismael estende o seu lábaro de perdão e de concórdia sobre os movimentos fratricidas e reúne de novo os irmãos dos dois grandes estados centrais do país para a realização da sua obra em prol do Evangelho. As fraquezas e vaidades humanas, fermentadas por forças maléficas do mundo, têm separado muitas vezes as coletividades de dois grandes estados da República, levando-os à inimizade e quase à ruína. Mas, muito breve, quando as sombras da confusão dos tempos modernos invadirem ameaçadoramente os céus da pátria, ambos compreenderão a imperiosa necessidade de se unirem para sempre, como irmãos muito amados, e novos símbolos de Castor e Pólux expandirão juntos as suas energias étnicas, modeladoras da terra do Evangelho, absorvendo nos seus surtos extraordinários as expressões excessivamente indiáticas do Amazonas, ao norte, e as platinas influências nas planícies do Grande Rio, ou do Rio Grande, por cumprirem, de mãos dadas, os imperativos da sua grande missão histórica. Nesse tempo, que não vem muito longe, as mensagens de fraternidade e de amor, expedidas pelos gênios inspiradores do Brasil, do Sagrado Colégio de Piratininga, tocarão, primeiramente, na coroa de tênues neblinas das montanhas, antes de ascenderem aos céus.
Isso é a civilização brasileira. Vou deixar logo do início a palavra aí para minha professora Gertrudes, para me socorrer, porque esse capítulo foi difícil. Trouxeram, trouxeram não, né? Esses povos estrangeiros que vieram para cá para colonizar o nosso país, traziam, lógico, todo a sua cultura e as suas crenças e tudo mais. E aí cada estado deveria, então, ter o seu papel, mas, infelizmente, né, pela história aqui, novamente, nós, humanos, brasileiros, ou mesmo de outra nacionalidade, não cumprimos o papel verdadeiro que nós tínhamos que fazer, né? E aí, novamente, Ismael se vê entristecido com tanta violência, com tanta maldade aqui no solo brasileiro. Gertrudes? Falai-vos. Falai-vos para ver se nós nos entendemos. Vamos lá. Ajudai-me. Precisamos um pouco também aí do seu Camilo, que o seu Camilo tem a luz da sabedoria, né? Esse capítulo é muito difícil, certo? Então, fala mais da parte histórica, elogia muito lá o Rio de Janeiro, certo? A nossa civilização, na verdade, foi em Salvador, né? Como cita aqui o Emmanuel, que ficou lá quietinho quando estava todo aquele reboliço lá no Rio de Janeiro. Então, está falando muito das belezas do Rio de Janeiro, certo? Então, nós precisamos saber a história para a gente entender o que acontece hoje. Que se nós fizermos coisas lá atrás, falar, mas o povo brasileiro não merece o que está acontecendo hoje. Mas nós ajudamos a estragar, agora a gente ajuda a consertar, certo? Então, a gente precisa saber do passado para entender o presente e fortificar o futuro, e planejar o futuro. Então, Emmanuel aí diz nesse texto, nesse capítulo aí, aliás, que o Brasil terá um papel muito importante nas civilizações do futuro, não é? Do futuro. Seria agora o nosso futuro, mas nós estamos andando a passos de tartaruga, cada um entendendo mais, querendo olhar para o seu próprio umbigo, tomar conta do seu próprio nariz e não se importa com as coisas do vizinho, se está bem ou se está mal, não é? Então, o egoísmo ainda prevalece. Então, e aí estou pegando essa parte mais histórica. Vocês observaram que ele destacou nesse capítulo 3 estados. O Rio de Janeiro falou as belezas lá, já a civilização francesa, que não vieram só da Igreja Católica, vieram os protestantes também calvinistas, né? Que ajudaram também na civilização, porque vocês observam aí que eles tentavam expulsar os protestantes, que os protestantes protestavam contra as coisas da Igreja Católica. Eles, então, achavam que eram inúteis as discussões que eles tinham, não concordavam, né? Então, não se pode ter só uma ideia. Vê que o plano espiritual planejou 2 ideias, do mesmo cristianismo, né? Da Igreja Católica e do calvinismo, né? Da Igreja Protestante. Eles brigavam entre si, como continuamos brigando até hoje, certo? Por causa de um Deus, né? Então, vieram os portugueses, os franceses e os índios, ainda estavam nos índios. Eles chegaram aqui, eles teriam traçado bons propósitos. Chegaram aqui e começaram a escravizar os índios. E os índios se aprofundaram nas florestas, e eles foram atrás, né? Para escravizar os índios. Nessa tal de busca aos índios para a escravização, os índios não estavam acostumados àquelas coisas dos europeus que vieram para cá. Os índios estavam acostumados a caçar, pescar, e eles queriam que os índios construíssem, fizessem construções, tá? É um absurdo as coisas que a gente vê nessas construções antigas. Então, eles queriam que os índios fizessem essas coisas para eles, e os índios
Foi um verdadeiro genocídio pelos primeiros habitantes que estavam aqui, certo? Ismael ficou lá muito aborrecidinho, lá, muito triste, mas Jesus sempre na sua calma dizia, não, você se ofereceu para ser o dono aí, para ser o orientador do Brasil, da pátria brasileira, precisa ter paciência, que cada espírito vai chegando à sua evolução, de acordo com os passos que ele dá e tal coisa. Ismael não desistiu de nós, como sempre não desiste, né? Então, a princípio foram aí os portugueses, os franceses e os índios. Só mais tarde é que vieram os escravos, né? Tinha aqueles que eles trouxeram junto com as suas como é que fala? Com as suas comissões que eles traziam alguns escravos que Portugal já estava muito acostumado com a escravidão, né? E o governo português largou aqui a bel prazer, né? Tanto é que os franceses vieram porque os portugueses não tomaram conta, não tomaram posse realmente do Brasil, certo? Então, vieram os franceses que também ajudavam a explorar, cada um queria tirar um pedacinho, queria levar vantagem. Exploravam as coisas que tinha no Brasil, qual o Brasil, tanto é que o nome de Santa Cruz foi deixado de lado, né? O plano espiritual deixou de lado, por quê? Por causa das invasões que mais tarde viriam, né? Da Inquisição. Porque, quando se falasse na sombra da cruz, aquele país tinha que cumprir as coisas da Inquisição. Então, já o plano espiritual já deixou como uma forma de Brasil. Vocês vão ver isso mais à frente, né? Estou falando isso porque eu já li umas 10 vezes isso aqui e estou relendo. Estou reestudando. Ler uma coisa, estudar é outra. Então, e ficou com o nome de Brasil. Tanto é que da reunião lá que Ismael teve com os outros, vamos dizer, assessores do plano espiritual, falaram, vamos deixar as coisas como estão e vamos mudar as ideias desse povo. Acontece que no Rio de Janeiro trouxeram todos os vícios lá da Europa, né? Esqueceram do compromisso do plano espiritual e todos aqueles vícios e o que virou o Rio de Janeiro, não é? Nós podemos ver até hoje. Pode ter a sabedoria, mas não tem ainda a compreensão da benevolência, não é? Então, a gente vê aí que depois eles foram plantar entre o Rio Paraíba, que ele fala aqui, e a cabeceira do Rio São Francisco, não é? Ali que eles plantaram a brasilidade. Porque, para quem conhece os primeiros brasileiros, porque os que estavam no Rio de Janeiro ainda não estavam misturados. A civilização nossa começou praticamente na beirada dos rios. Na época, o Rio Paraíba do Sul era enorme, não é? E a história nos diz que era grande, tinha peixes enormes lá. Então, plantou a civilização na beira ali dos verdadeiros brasileiros que ficaram fixados aqui, nunca tinham ideia de voltar para Portugal. Portugal, o que fez? Mandava para cá, em vez de mandar gente entendida, os estudiosos, os diplomatas, os da ciência, da navegação, mandava para cá os criminosos, os que não queriam fazer nada, aqueles que eram inimigo do governo. Então, mandava para cá sem nadinha de nada, tinha que só aproveitar das terras brasileiras. E o plano espiritual não estava ausente, estava olhando tudo isso, né? Com a calma, como sempre, nos olha, certo? E quando em quando eles fazem uma reunião lá no plano espiritual para ver, para passar a gente por uma prova, para ver se nós somos aprovados ou não, né? Então, é isso aí, mais ou menos, que a primeira civilização nossa foi português, francês e índios, certo? À beira dos dois rios, que até hoje ainda tem a brasilidade, a gente pode atestar a brasilidade daquele povo que vive na beira desses dois rios. Foi isso aí que nós entendemos aqui, eu e minha assessoria, e que pude passar para vocês, certo? Da parte histórica, que mais é parte histórica mesmo. Ele cita também, aqui no estado de São Paulo, a Revolução de 1932, né? É isso? Que estavam isso, né? Então, bom, vamos deixar o Camilo falar agora.
Vamos? Não, Camilo. Cadê o Camilo? Faz isso não, Camilo. Não, eu não tinha nascido em 1932, não, Getúlio. Não sou da sua época, não. Meu pai tinha 1 ano. Minha mãe nasceu em 32. Ó, ô Camilo, se você soubesse que eu tenho um jornal do dia 13 de maio de 1888, você não acredita. Gente, Estava lá. A Ana riu, né, Ana? Quando eu falei para ela. Eu estava lá. Certo? Então pode ir aí falar. podem falar à vontade aí, eu tenho... É um capítulo muito custoso mesmo, né? Assim, sobre o capítulo em si, assim, assim, é histórico mais ou menos, né, Gertrude? É histórico mais ou menos assim dentro da obra, dentro da referência de quem está escrevendo, né? Porque, Isso. por exemplo, dizer que desde sempre Minas Gerais e São Paulo foi o centro da intelectualidade, Rio de Janeiro, não é verdade, né? No Nordeste ali, a gente sempre teve muitos intelectuais e tudo mais, e no Sul, em todos os lugares do Brasil, né? Então, acho que deu uma puxadinha aqui de Porque a capital do saco Brasil era para lá. nós aqui, né? Hã? A capital do Brasil era no Rio de Janeiro, nessa época. Então, né? Fala assim, só tem gente inteligente aqui no Rio, não dá, né? Aí, Então. baixo, né? Aí ele quis dar uma amenizada, dizendo que São Paulo e Minas Gerais, né? Que naquela época, em 1932, o que era o Amazonas? Pois é. Então, plantava borracha. Legal. Eu li assim, o capítulo assim, e é custoso mesmo, né? Acho que a Getúlio colocou bem as coisas para a gente. É custoso da gente ver. Eu não consigo analisar esse livro simplesmente pelo que ele traz de escrito, assim. Eu procuro fazer uma reflexão sobre o que ele pode me dizer dentro de alguma coisa. Então, por exemplo, eu vejo algumas frases assim que, para mim, às vezes são muito emocionantes e outras vezes não tão emocionantes assim, né? Mas eu vejo, por exemplo, ele fala assim, uma dúvida que logo de cara apareceu na minha cabeça aqui. Estácio de Sá voltou como Oswaldo Cruz? Opa, não era o André Luiz? Nós estamos tendo um conflito aí de informação, né? Não está escrito isso aí nesse capítulo que nós acabamos de ler agora? Até aqui e nós não estamos cansados de falar que, nossa, André Luiz foi o grande sanitarista Oswaldo Cruz. Então já... Mas não é outra época, Camilo? Era outra época. Acho que é outra época. Não, tudo bem, Mar. Olha o que está escrito aí no livro aí. Que o André Luiz... Estácio de Sá... Não, que eu entendo, né? Estácio de Sá. Sua personalidade aí adquiriu elementos de ciência e de virtude e ainda há poucos anos podia ser encontrada na figura do grande benemérito do Rio de Janeiro, que foi Oswaldo Cruz. Ótimo. Então, está dizendo que ele é Oswaldo Cruz ou não? Não entendi errado. Posso falar? Pode. Claro. Ele morreu em 1567. Ó, quantas encarnações dava estar para o meio? Não, tudo bem. Não estou discutindo isso. Estou falando que o pessoal fala que o Oswaldo Cruz foi André Luiz. Pode ter sido. Pode ter sido. André Estácio de Sá, depois André Luiz. Então o Estácio de Sá foi André Luiz, depois foi Oswaldo Cruz? Não, o que eu entendo... pode ser. O que eu entendo é que o André Luiz foi depois de ser Oswaldo Cruz. Tá bom. Estácio de Sá, Oswaldo Cruz. O André Luiz é o Estácio de Sá. André Luiz. Isso. Tá bom. Assim como Emmanuel é o padre Manuel de Nóbrega. Oi? Emmanuel, né? É verdade. O padre Manuel de Nóbrega. Eu fiquei com isso na cabeça aí, tá bom? Então eu fico pensando assim, nessas coisas que a gente lê aí, e são legais mesmo de ler, né? Mas vocês têm razão aí mesmo, né? Eu fiz uma reflexão talvez equivocada aqui.
Mas eu fiquei pensando nisso, falei, ué, mas a gente acha que é o André Luiz, nunca falou que André Luiz foi Estácio de Sá, e de repente, se Estácio de Sá foi Oswaldo Cruz, e se Oswaldo Cruz é André Luiz, então André Luiz foi Estácio de Sá. Não. Mas nós nunca ouvimos falar disso, né? A genealogia do Emanuel, a gente sabe, né? Lívia, não, Flávia, depois aquele escravo lá, como é que chamava? Ah, não fala em nome, não, que eu... Aí que eu não lembro, gente. Depois, como é que chamava aquele escravo do 50 anos depois lá? Não, pula. Pura, né? Foi Flávia... Foi Nestório, não foi? Nestório? Ai, opa! Não. Flávio era o Chico, desculpa, estou confundindo tudo. Flávio era o Chico Xavier. Na verdade, era o pai da Flávia, como é que ele chamava lá? A Ana falou aí. Boa. Públio, né? Públio Lentulus. Públio voltou como aquele escravo depois, 50 anos depois, né? Isso. E aí a gente não sabe, e aí ele voltou como Manuel da Nóbrega, é o que a gente sabe, assim, né? É. E aí depois Emmanuel, né? Jamais. Mas tô brincando, gente. Isso é uma coisa aí. Tem uma interpretação talvez equivocada mesmo. Tem um livro que eu não sei de quem é, que chama assim, Vivências. Quem gostava muito de falar sobre reencarnações de espíritos, sobre experiências aqui na Terra, era aquela Marlene Rossi Severino. E eu não me lembro se o livro é dela, mas eu li o livro, emprestei para alguém e alguém não me devolveu, certo? Mas tomara que o livro esteja andando na mão de muita gente. E lá explica muitas coisas sobre essas reencarnações, entre aspas, que a gente, para nós, não interessa quem foi, que deixou de ser, importa a obra que ele fez, como curiosidade para nós, 7 estudantes do Espiritismo, para a gente aprender alguma coisa aí, quando alguém perguntar para você, talvez, a gente sempre tem que usar a palavra talvez. Tem obras que das coisas, a gente não pode afirmar, porque a gente não estava lá, pode até estar, mas a gente esqueceu, né? Muito bem, Gertrude, eu concordo com você, acho que é isso mesmo. Então, assim, sobre esse capítulo, assim, especificamente, o que eu diria, assim, primeiro, assim, ele tem um viés católico muito pesado, né? Vocês perceberam isso na leitura, né? Tanto que ele dá uma afastada no coitado do calvinista que veio para cá, né? Isso. Ele fala assim, os calvinistas ficavam atrapalhando as coisas ali, e não é? Então, assim, não sei se era ou se não era, mas existe um viés católico aí, e eu estou pensando num livro que está sendo escrito aqui em 1930 e pouco, né? 32. Então, num país predominantemente católico, mas que tem dentro da sua população aí uma população evangélica cada vez mais crescente aí, né? Mas, bom, então eu vejo isso aí nesse capítulo, assim. E vejo assim também, assim, algumas palavras assim que acho que não são legais de colocar, assim, na minha opinião. E eu estou fazendo uma crítica super aberta aqui, pelo amor de Deus, né? Vocês sempre, por favor, me entendam aí. Quando eu falar do livro, jamais vou criticar nem o escritor, nem o espírito, nem quem quer que seja. Estou fazendo uma reflexão minha aqui. Então, eu falo assim, os maiorais da espiritualidade. Pô, cara, que maiorais da espiritualidade? A gente tem uma reflexão crítica dentro do Evangelho, que é uma reflexão que eu acho que a gente tinha que ter, sempre. E a frase é muito clara. Quem quiser ser maior, seja o servo de todo mundo. Aquele que for primeiro, o que for o último, será o primeiro. Essa expressão, ela está guardada dentro de uma reflexão dos ensinamentos de Jesus, no sentido de que, num plano ideal, vamos dizer, no plano perfeito que a gente, ou quase perfeito que a gente pode chegar lá, não existe maior e menor. Existe todo mundo na mesma proporção. Por isso que ele diz, o que for o maior,
será o que serve a todos. E o último, que é quem serve a todos, será o maior. Então, na espiritualidade, não existe maior e menor. E quando fala que os maiorais lá, nossa, não vão fazer, os espíritos protetores da gente aqui não são maiorais, mas estão comigo aqui o tempo todo. A gente acredita nisso no espiritismo, né? Porque a gente fala que há espíritos protetores, há espíritos familiares e tudo mais. Eles estão aqui com a gente aqui. Não, só os maiorais que contam. Não é só os maiorais que contam. Então, a gente tinha que fazer uma reflexão de que tudo é construído a partir de todos, não a partir de alguns. Porque se for a partir de alguns, então eu não tenho valor. Se eu mesmo não tenho valor, a partir de mim, inclusive, é construído o reino de Deus, com as minhas falhas, com os meus acertos e tudo mais. A partir disso é que é construído o reino de Deus. Não a partir só de acertos, sob a ótica que a gente vê. Que a gente não tem condição de ver o que é acerto, o que é erro. A gente estabelece, isso foi bom, isso foi ruim, isso foi bom, isso foi ruim, mas a gente não tem uma compreensão maior que aquela compreensão clássica do espiritismo, do homem que está acima da montanha e consegue ver toda a região. Nós não conseguimos, nós não estamos acima da montanha. Então, acho que isso é uma expressão sim, que a gente devia refletir. Tá? Então, não estou refletindo assim, sobre o artigo assim, propriamente assim, do livro, mas estou refletindo sobre o que ele está trazendo para a gente aí. Aí vem falar de Rio de Janeiro, sempre teve, desde sempre teve. Quando você fala desde sempre, você fala assim, desde sempre até hoje. Não dá, né? Não dá para a gente achar que é só no Rio de Janeiro que tem gente intelectual que vai pensar na vida da gente, né? Então, assim, em Recife tem, no Amazonas tem Índio Juruna, que é muito mais espiritualizado do que a gente. Então, a gente não podia ficar preso, ou a gente não pode ficar preso, numa expressão que é excludente. Dizer assim, que é a partir daqui de São Paulo e de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, que vai sair a luz do mundo, né? Não é verdade, né, gente? Vai sair de lugar, né? Vai sair de tudo, né? Então, eu não consigo pensar assim, nessa coisa aí. O livro está trazendo para a gente aí uma questão de formação, uma questão histórica e tudo mais. Mas se eu pensar em espiritualidade, nós estamos também em formação de espiritualidade ali. E aí eu não posso ficar preso nem a Calvino, nem a Papa, nem a xamã, nem a ninguém. Porque ali está se formando aquilo ali. E quando o livro fala assim, os piratiningas orgulhosos, olha só, já taxa o paulista de orgulhoso, né? Os piratiningas, ainda bem que eu não sou paulista, eu sou mineiro, então estou tudo bem. Mas os paulistas de orgulhosos ali, né? Então não é essa a ideia da coisa. A ideia da civilização é uma ideia de sofrimento, de falta de compreensão. Não é diferente o que aconteceu aqui no Brasil com a história que a gente vê do mundo, assim, né? Eu achei engraçado, a Gertrudes falou dos rios ali, achei muito engraçado, porque a nossa história, dentro da tradição cristã, a grande briga que existe para encontrar a terra prometida é do lado de 2 rios ali. Porque a fertilidade é onde eu vou produzir coisa para comer. Porque fora daquilo ali, nada, né? Então, aquele estreito que une ali a Ásia com a África, aquilo ali é um inferno. É onde está Israel ali, a Palestina, todo mundo queria aquilo ali. Então, aquilo ali era conquistado o tempo todo, por quem estava em cima, por quem estava embaixo. Era o Egito aqui embaixo, era as civilizações lá de cima. Todo mundo querendo pegar aquilo. Por quê? Porque os rios fertilizavam. Aquilo ali era um ambiente, né? E ainda brincando aí também, né? Só para a gente ter uma noção assim, por que aquele povo resistia? Que eram os chamados abirus, depois deu origem à palavra hebreus, é aqueles que se escondiam nas montanhas. Gente, fala aí, Afeganistão, a Rússia conseguiu fazer alguma coisa? Não. Estados Unidos conseguiu fazer alguma coisa? Não. Ninguém vai conseguir nunca, porque eles ficam nas cavernas que nem ficavam
os abirus, na época lá, eles ficavam escondidos naquelas cavernas lá, e quando passavam as caravanas, blá, 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 pega tudo e fica com a gente aqui. Era assim que a coisa funcionava. Mas E nós de uma forma um pouco mais diferente, é assim que a coisa está funcionando hoje. Né? Camilo, nós temos que pensar que Emmanuel está descrevendo uma época aqui, nessa formação, 1500, na década de 1500 de 1550 a 1570. Então, na margem dos rios tinha o quê? Tinha os índios que estavam lá. E o que aconteceu? Os portugueses, os franceses, começaram a matar esse pessoal lá para poder fazer eles trabalhar na marra, né? É verdade. É isso mesmo. É a mesma coisa, né? É a mesma história que repete, né? Isso aí. Né? Então é isso. Ô, Getúlio, não é Emmanuel, é Humberto de Campos, hein? Humberto de Campos. Pô, eu estou lendo os dois, é por isso que eu estou confundindo a coisa. Humberto de Campos. É porque o Emmanuel, naquele livro que a gente fala lá, que é Caminho da Luz, ele vai fazer um comentário também. Aqui, ó, tá aqui. Pode ler esse também. Isso aí. Então, aí você veja, ele está falando dessa década, certo? Aí depois, até eu achei assim que seria um tipo de um animismo, não sei o que aconteceu aqui, que estou botando e também em xeque aqui o Francisco Cândido Xavier. Mas eu achei assim, botar a Revolução de 32, por isso que eu falei que até de genuflexa, eu fiquei genuflexa para poder entender um pouco, certo? Colocar, era uma época que estava sendo escrita ali, estava uma briga entre São Paulo e Minas Gerais. Então, fizeram aqui que os espíritos que gostam de confusão, os espíritos infelizes perturbadores, inimigos da obra de Jesus, entretanto, se converterão um dia, quer dizer, eles vão chegar lá na plenitude, né, da bondade, que Jesus sempre quis, que Deus sempre dá oportunidade para nós, né? Eles vão se converter pela sua infinita piedade, e agem de preferência nos bastidores administrativos dos dois grandes estados brasileiros. Então, foi na época da Revolução de 32 que estava se fazendo esse livro. Então, ele aproveitou a época que estava e colocou aqui no meio. Certo? Só está falando nós dois. Vou falar. Não, só quero terminar aqui, Mara, até para abrir para todo mundo aí, assim, e é isso que a Getúlio falou, é muito correto mesmo, assim. Mas eu fico pensando assim, olha só que engraçado, nós já estamos abrindo a porta para os franceses, e a Getúlio já explicou isso para a gente ali, Portugal largou a mão, né? Os franceses estão chegando, estão querendo fazer alguma coisa, os holandeses vão chegar, daqui a pouco nós vamos falar sobre os holandeses, mas eles vão chegar também, e Portugal, que era o grande ponto de referência aqui para a gente, foi pro saco, né, gente? Então, o Brasil começa a caminhar sozinho ali, né? Só queria pegar pau-brasil e mandar os criminosos para cá. É verdade. E o pior é que eles estão aqui até hoje, né, Getúlio? Eu não, nem você. Vai, tudo bem. Tudo bem, obrigado, Deixa eu Mara. falar alguma coisinha também. O que fica bem claro aí é que naquela época já começou o nepotismo, né? Bem de Sá, Estácio de Sá, sobrinho, um foi passando para o outro, né? O que eu tinha entendido aqui, que eu até achei assim que queria colocar para ver se alguém sabe me esclarecer, esse Narbonne, eu achei que se referia àqueles Narbonne da época da noite de São Bartolomeu. Eu também achei. Então, que, no caso, eles eram já reencarnados aqui no Brasil, que vieram esses protestantes, né? Supliciados, igual São Sebastião, né? Que foi morto. E teve esse conflito com ele, os jesuítas. Isso mesmo. Saber se eram eles mesmos que viveram aqui nessa época.
E que o Anchieta falhou. O Anchieta falhou nesse quesito aí, que ele veio para colocar uma ordem, uma paz, colocar Acho que a sua internet está oscilando, Ana. Tira a câmera, acho que melhora. Ana? Sim, né? Mostrar para os que, né? Que invadiram. Tá travando, né? Deixa eu ver. Deixa sem a câmera, acho que melhora. Então, esse João de Bolés, que ele foi morto na presença do Anchieta, e o Anchieta nada fez para acalmar os ânimos, né? Então, essa é a minha dúvida, que eu havia entendido, seria mais ou menos o que veio de lá, daquela época, da noite de São Bartolomeu, e estavam aqui, novamente reencarnados aqui no Brasil, para fazer essa mistura aí, e que não deu... No meu entendimento, assim, a gente pode achar que não deu certo, né? Mas que foi implantado um pouquinho de cada um, implantou um pouco daquilo que seria o Evangelho, pelas linhas tortas, né? Linhas tortas... Não sei se eu me fiz entender. A gente acha que foram por linhas tortas, mas, como disse, o plano espiritual tinha um objetivo para isso, né? Porque nós não estávamos ainda preparados para entender o Evangelho do jeito que a gente entende hoje, mais ou menos, né? Porque naquela época não entendia nem mais nem menos. Tanto a gente ia para a missa, ia para os cultos lá, e nem estava aí. A gente ia para ver o modelo do vestido da outra, o homem ia para ver o terno que estava usando na época, e por obrigação a gente ia, não porque gostava, porque... Então, a gente fala assim, por linhas tortas, mas eles tinham um objetivo. Seria assim como se fosse uma infância para a gente entender o Evangelho de Jesus como a gente está entendendo hoje, mais ou menos. Também está difícil de entender o Evangelho hoje. Uma hora a gente entende uma coisa e acontece outra coisa, a gente já... Poxa, mas será que aquilo que eu entendi estava certo? Então, para vocês verem que na época que estava tudo ainda muito cru, né? Certo? Não se trabalhava ainda a mensagem dos Espíritos. Tá certo. Mara, só falar uma coisinha. Pode falar. Esse João de Bolés, na verdade, ele era um calvinista. Ele tinha um outro tipo de religião. E o padre Anchieta era um jesuíta. Então, ele tinha a religião, vamos dizer assim, predominante. E nós estamos falando de um período em que a Inquisição estava comendo solto ali. E a Inquisição era assim, era com as bruxas, com os espíritas e com os reformantes, com os protestantes, de uma forma geral. Então, João de Bolés, só pelo fato de ele ser um calvinista, ele já era uma pessoa que não fazia parte do métier ali. Então, não me admira, mesmo diante de uma pessoa que veio, por exemplo, ser depois canonizado pela Igreja Católica como santo, que é a Anchieta, ele estava cumprindo o papel dele ali, né? Você vê como que a gente não consegue... como que o contexto da época faz a gente também. A gente vive numa época, a gente não pode viver fora da época. Pouquíssimas pessoas viveram fora da época. Eu diria aí, para a gente falar assim, de bate-pronto assim, Jesus viveu totalmente fora da época. Quem mais? Não sei. Talvez São Francisco de Assis. Nem Paulo de Tarso. Então o contexto de João de Bolés ali era um cara que vinha trazer um conceito que era contrário à religião dominante. Isso é uma pena, né? Mas é o que aconteceu.
no nosso país e ainda acontece ainda de uma certa forma no mundo. E como ele tinha um conceito contrário àquilo que é dominante, a ideia é que nem aquele robozinho do Perdido no Espaço. Eu sei que nenhum de vocês lembra desse filme, porque todos são jovens aí, mas ele fala assim, né? Perigo, 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 né? Eu tenho que acabar com ele, né? Ixi, muita gente riu agora aí. Eu lembro. Oh, mano. Pois é, Ou gente. seja, que o Villeguignon aí se mandou para a França e não voltou. Deixou os franceses aqui, que eram simpatizantes do protestantismo, à mercê aqui, já que tinham as ideias da Inquisição. Vocês vejam aí que ele se mandou para lá e não voltou. Por quê? Ele quis salvar dele. Observe para você ver. E hoje eu faço um desafio. Se tivesse a questão hoje, que os espíritas seriam crucificados, seriam queimados, quem de vocês ia dizer que era espírita? Quem de nós era espírita? Eu não. Eu não. A única coisa que eu vou falar. A não ser que fosse numa air fryer. Eu ia falar que eu estou vivo. O tempo passa, mas as histórias parece que sempre se repetem, né? Agora, o interessante é que, por pior que a situação esteja, assim, de sombra, de mal mesmo, sempre a espiritualidade, de alguma forma, espiritualidade não sei, mas Deus, né, enquanto Criador, encontra brechas para reverter a situação, né? Porque eu acho que se deixasse tudo mesmo por conta de nós criaturas humanas, acho que já teria falido isso daqui, né? Ainda bem que a gente tem sempre aí o amparo, porque mesmo com essa brincadeira, né? Quem de nós se colocaria frente às suas crenças e se colocaria como espírita? Então, a maioria de nós, se não todos nós, não teríamos essa coragem. Então, a história a gente vai passando a história, mas graças a Deus que a gente vai ser sempre resgatado e tendo outras oportunidades para seguir o propósito maior que é de cada um, se ver pequeno, né? Se ver humilde e não se achar o máximo. Quando o Camilo estava falando aí dos maiorais espíritos, né? Espiritualidade, né? Os maiorais da espiritualidade, eu fiquei me lembrando aqui, tem um evangelista, não sei se é João, que sempre escrevia assim, escrevia aquele que Jesus mais amava. Não é João? É João? João. E ele disse dele mesmo, que ele que é o apóstolo mais amado. Ele fala dele mesmo. Dele mesmo, né? Se achando, né? Não, aí acho que é diferente, né? Acho que é diferente. Ele não está se achando. Sei não. Eu acho que há tantas coisas para falar que não dá para a gente falar aqui agora, né? É uma outra percepção da... Bom, uma outra oportunidade pode esclarecer, mas me veio isso na cabeça, né? Que a gente tem muito dentro de nós essa questão de ser o melhor, de ser o mais querido, de ser maioral, ou não sei. Foi isso que me veio na cabeça. Mas assim, Mário, eu queria só reforçar, porque a expressão, e é uma expressão que a gente, não estou dizendo que eu estou falando com compreensão correta, estou dando uma reflexão sobre isso aí. Mas eu penso que a gente entende muito equivocadamente essa coisa de que os últimos serão os primeiros e tudo mais. Não dá para entender assim. O Evangelho tem que ser entendido de uma forma conjunta. Não dá para você entender o Evangelho por uma frase que ele
Se eu pensar uma frase do Evangelho, eu faço a reflexão que eu quiser, para o lado que eu quiser. Eu eu posso dizer, por exemplo, que o diabo existe, ou posso dizer que não. Então, se eu pegar uma frasezinha do Evangelho, não dá para mim, ou da Bíblia, né? Vamos dizer assim, vou usar a referência com a Bíblia. Então, a gente tem que tentar entender como um todo. E a questão dos evangelhos, eles trazem uma coisa que é muito presente em todos eles, que fala assim, no reino dos céus, quem é o maior no reino dos céus? E aí a gente vai ver várias referências ali. Então, assim, João Batista foi o grande precursor, falou tanta coisa e tudo mais. No entanto, ele é o menor no reino dos céus. Já ouviram isso? Está escrito no Evangelho. Então, essas coisas todas nós vamos ler. E por quê? Porque nós vamos chegar a essa compreensão. Porque no reino dos céus, não tem maior, não tem menor. Todo mundo é igual. É uma coisa que a gente não consegue compreender de igualdade. Então, quando eu digo que o último será o primeiro, é porque o último é aquele que serve a todos. E quando ele serve a todos, ele passa a ser o primeiro. Olha que coisa legal, que bonito que é. Se eu sirvo a todos, eu sou o último, porque eu estou servindo a todos antes de mim. Mas quando eu sirvo a todos, eu sou o primeiro. Porque dentro da percepção do serviço, é essa a questão que Jesus trouxe. Então, essas ideias, assim, que às vezes a gente vai entendendo assim, o último, né? Mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem uma questão lá sobre os últimos serão os primeiros, que assim, eu não acho que é a melhor interpretação. Os espíritos são os últimos, serão os primeiros. Nada a ver, sabe? A ideia dos últimos serão os primeiros é essa ideia. Aquele que serve a todo mundo, esse sim, esse será o primeiro. Mas, lembrando que no reino dos céus não existe primeiro nem último. Todo mundo é a mesma coisa. Então, isso é uma coisa bonita para a gente pensar e para a gente refletir. Porque a gente sai um pouco dessa questão dessa palavra horrível que existe, que se chama meritocracia. Não dá, né? Muito bom. Alguém quer falar mais alguma coisa? Algum comentário sobre esse capítulo? Bom, Mara, oi. você notou que está todo mundo com o microfone fechado aí, que ninguém quer falar nada? Aí, ó, tá todo mundo. Dona Francisca está com o microfone aberto ainda. Bom, vamos encerrar então. Hoje, quarta-feira, dia de Evangelho às 21 aqui em casa. Nós vamos então... Alguém se Sou eu. É o Israel. Israel vai fazer? Semana passada. Você que não marcou aí, Mário. Ele já estava na semana passada. Marquei. Desculpa aí, amigão. Então, vamos agradecendo por mais essa oportunidade que nós tivemos de conhecer, através desse livro, um pouco da história do nosso país, da civilização brasileira, né? Proposta aí pelo Humberto de Campos, aproveitando, então, a mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nós vamos agradecendo também a oportunidade de nos relacionarmos aqui através desse encontro virtual, agradecendo a presença de todos vocês, e vamos, num gesto muito tranquilo, vamos nos doando em vibrações amorosas. Vamos, nesse momento, enviar as nossas vibrações a todos os nossos amigos, parentes, que sofrem por doenças graves, doenças crônicas, doenças da alma. Cada um, nesse momento, possam sentir-se abraçados, sentir-se muito queridos por cada um de nós. Também vibramos pelos nossos amigos, parentes, que já retornaram à pátria espiritual. Que eles sejam carinhosamente também abraçados, essa vibração alcance e faça com que eles se sintam muito queridos e sempre lembrados por nós. Que dependendo do estágio, né, que estejam
trabalhando, estudando ou se preparando para novas oportunidades no planeta. Pedimos licença para vibrarmos por cada um de nós, para que cada vez mais nós possamos dar chance para que nós cresçamos, principalmente na moral cristã. Que nós possamos enxergar as pessoas da nossa família, os nossos amigos, como nossos irmãos. Possamos fazer um grande esforço para isso. Graças a Deus, graças a Jesus. E assim, agradecidos, nós vamos pedindo licença para encerrarmos mais esse encontro fraterno, envolvendo com muito carinho nosso companheiro Israel na prece de encerramento em nome de todos nós. Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Lembrando, então, domingo começa as aulas presenciais na nossa casa de oração. Então, aqueles que se comprometeram, né, estejam lá e continuar com o trabalho. Uma boa noite para todos. Boa semana. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite, gente. Gratidão. Tchau.